meio deles e abraçando-a. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Agora nós nosso coração. Eu posso fazer uma partilha abençoada, né? Eu vou começar, né? Porque essa leitura já é bastante conhecida, né? A gente já sabe muito dela. E ela é toda divididinha, né? Quando a gente lê, Jesus, ele aborda dois temas, né? Assim, ele fala muito da sua morte, né? Logo no início ele fala da sua paixão e morte, né? E também da sua ressurreição, né? Logo de cara ali, né? Falando para os discípulos, né? Ele iria ser perseguido pelos homens, que a gente sabe muito bem da história, né? Como ele foi perseguido desde quando ele começou a realizar, né? Tudo que ele tinha de realizar, né? De se cumprir ali realmente a profecia que já se tinha, né? Ele já foi perseguido. Tanto ele quanto as pessoas que o seguiam, né? Tanto os discípulos também eram perseguidos também, e como foram, né? Até os fins da vida deles. E também fala, né? Da sua paixão, da sua morte, como ele ia ser perseguido, como ele ia morrer, mas também como ele iria ressuscitar, né? Os discípulos naquele momento não entendiam, né? Não entendiam, mas logo, né? Eles iam compreender, até porque Jesus também já, com essa fala e tantas outras que a gente pôde ver aqui, ele já meio que já vai preparando, né? Ele já vai preparando os discípulos justamente para essa retirada dele ali, né? Em carne e osso, do meio deles. Ele já vinha preparando, né? Nas falas, né? Naquela passagem que ele já manda os discípulos irem só, de 2 a 2, né? Para pregar nas casas, né? Ali era todo um preparo, porque ele já anunciava e já dizia que não ia estar mais, né, junto, né, como ele sempre dizia, que o noivo não vai estar mais junto de vocês, né? E aí ele fala, né, logo no início do evangelho, ele fala sobre isso. E logo em seguida, aí vem outro tema, por isso que eu digo, esse evangelho é todo divididinho, que ele vem justamente com o tema do ser menor, né, do serviço, né, que os discípulos, eles no meio do caminho falavam de quem era o maior deles, né? Qual seria o maior deles, como a gente diz, né, hoje em dia, quem é o preferido, né? Quem é aos olhos do Senhor o maior, né? Eles discutiam ali. Só que na hora que o Senhor perguntou, eles ficaram calados. Por que será, né, que eles ficaram calados? Só que o Senhor sabe tudo, né? E aí já de imediato já colocou, né, que aquele que pensa em ser o maior é aquele que vai continuar sendo menor mesmo, né? É o contrário. Para você ser maior diante do Senhor, você tem que ser menor, né? No sentido de servir, no sentido de olhar o irmão, no sentido de servir ao irmão, de se colocar, né, no lugar do irmão. É sendo menor que a gente vai conseguindo, né, caminhando diante de Cristo, né, para Ele. Então ele vem, né, com essa fala, né? Então quem quer ser, né, o maior no reino de Deus significa ser o último, né? Aquele servo ao Senhor, servo aos irmãos, a todos, né? Sendo menor dessa forma, e não sendo menor no sentido que a gente pensa, né? No sentido humano, né? De menor, de se sentir menosprezado, não, de serviço mesmo, servir ao próximo, de se colocar no lugar do outro, né, de o que estender a mão aos nossos irmãos, né, mesmo que não esteja no nosso alcance no momento, mas procurar ajuda,
né, para ofertar o seu melhor, né? É desse jeito que a gente vai ser melhor e menor, né, aos olhos do Senhor. É dessa forma que a gente vai caminhar em direção ao reino de Deus. E ele diz, né, com o exemplo da criança, quando ele diz, né, que quem acolhe a essa criança não vai estar acolhendo, não, dessa forma não vai estar acolhendo somente a ele, né, mas vai estar acolhendo também a quem enviou, que é Deus Pai, né? Então, com todo esse entendimento de serviço, por isso que eu digo que a gente caminha, né, em direção a Cristo, em direção a Cristo, em direção, e quando a gente caminha em direção a Cristo, a gente também está caminhando em direção a Deus Pai e ao reino dele. Ela sossega, rapaz. Então, foi isso. Então, o que deixa assim como mensagem é isso. É ser menor, procurar ser menor sempre, né? Nem sempre, às vezes, a gente consegue. Eu falando assim por mim, né? Nem sempre eu consigo. Mas tá em constante vigilância. Constante vigilância, atenção, para que a gente realmente, né? A cada dia, que se inclui também o processo de conversão, a gente seja e queira ser, né? Cada vez mais menor. Amém. Amém, minha irmã Monara. Boa noite a todos, minhas irmãs, das exército de oração e todos dessa noite de hoje. Esse evangelho me faz pensar da seguinte maneira: quando Jesus disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aquele que serve a todos. Olha, aí eu trago para mim essa reflexão que eu prefiro servir a todos como sinal de acolhimento e de purificação. Se eu o acolho, acolho também o enviado. Hoje Jesus, ao falar da sua morte, do seu sofrimento aos discípulos, discutiam quem era o maior. Minha irmã acabou de falar da maneira dela aí, na leitura do Evangelho. Quem era o primeiro no grau da importância dentro de um grupo? Tamanha era a alienação, a alienação que eles viviam. Tamanho era o estado de delírio que eles viviam. Eu, particularmente, prefiro pensar dessa maneira: vamos nos cuidar do nosso interior, para que também nós não vivamos esse tipo de coisa, que esse mal não nos afete e nós não sejamos a seguir Jesus Cristo com uma mentalidade e uma intenção desviada. Jamais. Eu não quero isso para mim, tenho certeza que você não. Amém. Mamãe Camila. Mamãe? Amém. Nesse evangelho vem nos mostrar, né, que nos olhos do Senhor, veja que ele acolheu uma criança em seu colo. Acolheu a criança em seu colo e no mesmo instante falou aos seus discípulos: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Sabe, né, meus irmãos, que em outro título, em outra mensagem do texto, de outros evangelhos,
o Senhor coloca uma criança, né? Venha a mim todos aqueles que estão como criança, né? Deixai vir as crianças, porque é dela que é o reino do céu. Então, Ele quer que todos nós tenhamos um coração como criança. Veja que a criança é inocente. A criança tem um coração puro. Então, para mim, veio esta frase, né? Que a gente devemos ser como uma criança, ter um coração como Me criança, diga uma dúvida, de quem é aquele ovo que tá lá em cima? aos olhos E do por que Pai. você não avisa? Eu esqueci, mas se eu fizesse também você não ia E dar. quem já comeu acolhe linguão. está Olha ali o acolhendo a papo mim, que olha. não a Ele mim, não gosta não. mas aquele que me enviou. Só isso, meus irmãos. Amém. Um vinho, um chá. Não. Tá com né? Você com fome. Ai, não acredito não, velho. Tá errado. Meu Deus do céu. Amém, meus irmãos. Podemos continuar. Mas gostaria de comentar mais alguma coisa para eu iniciar a consagração a São Miguel Arcanjo. Já. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de números de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecadora, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me toda a minha vida, e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitamos no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate ao céu. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês deram para você escutar direito, porque meus vizinhos aqui estão fazendo a bagunça. Amém. Escutamos sim, Jaque. Escutamos sim. Desde já eu agradeço pelas janelinhas abertas. Eu estou sem poder abrir a minha, está lá da porta. Estou me segurando para tentar ficar em contato com vocês. Agradeço pela janelinha aberta e convido uma das irmãs que se engana aí, Nara, já está comigo, né? Nesse momento, Lenilda chegou, ela está com um pouco de fome.
Mas fica à vontade, uma das duas, para nos dar a bênção. Eu vou já ir. Vamos lá, né? Para a bênção de São Francisco, que, né, nos dê um ótimo finalzinho de noite, que nos dê um restinho de semana, né? Essa semaninha aí abençoada, que a gente possa sempre estar aqui diariamente, de noite, se encontrando para rezar, né? A nossa mãezinha, a todos que nos pedem orações, a todos aqueles também que necessitam. Vamos para a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz de bem, assim, Salve Maria. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amém. Sintam-se abraçados. Sintam mais outro abraço, viu? Parabéns, mais uma vez. Tchau. Aí, Petri, esse bicho.